Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Cripto em Ponto. Vamos mergulhar direto nas notícias que estão agitando o mundo cripto. Olá, vamos lá. Temos bastante coisa na mesa hoje. Regulação de stablecoins aqui no Brasil, a briga do Bitcoin com certos preços. Aquela resistência, né? Exato. E é uma conexão que parece, assim, meio inesperada com títulos do Japão. Interessante. E ainda tem a performance da Solana e os planos de pagamento lá do X, o antigo Twitter. A ideia é destrinchar tudo isso, pegar os pontos mais importantes. Perfeito. Começamos por onde? Pelo Brasil. Vamos. Parece que o Banco Central está recalibrando a mão na questão das stablecoins. Saiu essa notícia, né? Sobre a consulta pública 111. Isso. Aparentemente, podem flexibilizar aquela proibição inicial de transferir stablecoin para carteira de autocustódia. Veio depois de conversarem com o mercado. O que é um bom sinal, né? Mostra diálogo. E a mudança principal, pelo que entendi, é onde fica a responsabilidade do KYC, da verificação do cliente. E onde ficaria? Bom, a proposta é que fique com os PCAVs, as plataformas, as corretoras. O próprio BC teria admitido que a preocupação inicial com ilícitos na autocustódia talvez tenha sido um pouco exagerada. Entendi. Mas ainda precisa identificar quem envia e recebe, certo? Sim, a identificação continua sendo regra. É uma busca de equilíbrio, né? E eles também já sinalizaram que vão olhar para a RW e tokens de privacidade mais para frente. Faz sentido. Bom, enquanto o BC ajusta aqui, o Bitcoin lá fora tá naquela luta para passar dos $110 mil. Tá difícil romper essa marca. Tem pressão de venda, claro. E parece uma dinâmica meio complexa. Futuros tentando puxar para cima, mas o mercado à vista, ou spot com volume mais baixo, talvez pelo feriado nos Estados Unidos, ETFs parados. Exatamente. É um cabo de guerra técnico. Se a gente olha os dados da Glassnode, por exemplo, vê baleias, os grandes detentores, distribuindo um pouco. Vendendo. Enquanto os menores estão acumulando mais. E tem os níveis de liquidação que o pessoal fica de olho. Ah, sim. Se cair abaixo de 109 mil... Muita gente que apostou na alta, os longs, pode ser liquidada. Isso pressiona mais para baixo. E para cima... Se passar dos 110 mil... Aí quem apostou na baixa, os shorts, pode ser liquidado. E isso às vezes dá um impulso rápido, um short squeeze, talvez até lá para os 114 mil, quem sabe. Essa dança, né? ETFs, derivativos, notícias... E falando em notícias, ou melhor, em análises, tem uma que conecta essa dificuldade do Bitcoin, ou a tentativa recente de subir ali perto dos 112 mil, com algo bem diferente, os títulos do Japão. Essa análise do André Gragos, da Bitwise, é uma tese bem interessante. Como funciona essa ligação? Títulos do Japão e Bitcoin. A ideia central é o seguinte: os rendimentos dos títulos japoneses estão subindo, batendo recordes. Isso sinaliza uma preocupação crescente com o risco de crédito do Japão, sabe? A dívida deles é gigantesca em relação ao PIB. Ok, entendi a parte do Japão. Mas e o Bitcoin? Então, a tese é que, nesse cenário de preocupação com a dívida soberana de uma economia G7, investidores institucionais começam a olhar para o Bitcoin como uma forma de proteção, um ativo imutável, como dizem, sem o risco da contraparte da calote, né? Nossa, então o Bitcoin como um hedge contra risco de dívida de país grande. Isso muda um pouco a narrativa, né? Muda bastante. É uma perspectiva macro bem forte. Claro que aquela projeção de $200 mil que ele menciona depende dessa tese se confirmar, das instituições continuarem comprando via ETFs e tudo mais. É um ponto para ficar muito atento. Agora, mudando um pouco de foco, saindo do Bitcoin. A Solana. Ela teve uma alta bem expressiva, né? Sim, a SOL subiu mais de 80%, quase 86% desde abril. Impressionante. Agora está encontrando resistência ali nos $180. E não foi só o preço. O valor total bloqueado na rede, o TVL, também cresceu muito. Mais de 50%, superando até as L2 do Ethereum. Exato. O TVL subindo e a atividade na rede aumentando, mesmo que parte seja por causa das meme coins, que também bombaram por lá. As meme coins sempre presentes. Pois é, mas tudo isso, TVL e atividade, são sinais positivos para o ecossistema como um todo. Mostra que tem gente usando, construindo, apostando na rede. E, tecnicamente, tem alguma indicação? Tem. Analistas apontando para um padrão de recuperação em V. É um padrão gráfico que, se confirmar, sugere mais alta.
Os alvos poderiam ser lá para $250 ou até perto da máxima histórica, nos 295. Interessante. Claro, análise técnica é possibilidade, não garantia. Com certeza. É um cenário a observar. E para a gente fechar nossa rodada de notícias, vamos falar de Big Tech. O Elon Musk confirmou que começaram os testes beta do X-Money. Ah, o sistema de pagamentos dentro do X. Isso, lançamento previsto para 2025 e parece que eles estão indo com calma, de forma cautelosa. Faz parte da visão maior dele, né? Do aplicativo para tudo. O X já conseguiu várias licenças financeiras nos Estados Unidos. A grande questão agora é, vão integrar cripto? Como? Essa é a pergunta de milhões, né? Exatamente. E não é um caminho sem obstáculos. Tem resistência política forte, como da senadora Elizabeth Warren, por exemplo. A preocupação é com o acesso que a plataforma teria aos dados financeiros das pessoas. É, mais um capítulo da briga entre inovação e regulação, privacidade. Sem dúvida. É um espaço para ficar de olho. Então, resumindo o que a gente conversou. Temos reguladores no Brasil se adaptando, buscando um equilíbrio. O Bitcoin cada vez mais ligado não só ao fluxo de grana dos ETFs, mas também a fatores macro-globais, como essa questão da dívida do Japão. Uma conexão bem forte essa. Ecossistemas como o da Solana, mostrando força própria, com um crescimento de uso real. E as Big Techs avançando no território financeiro, com o X-Money vindo aí. O que fica claro para mim é como tudo está cada vez mais interligado, né? O mercado cripto não é mais uma ilha. Decisões de bancos centrais, saúde fiscal de países importantes, movimentos das gigantes de tecnologia. Tudo influencia. Tudo influencia, e de formas cada vez mais complexas e diretas. Entender essas conexões é fundamental hoje. Perfeito. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Se essa preocupação com dívida soberana como a do Japão já está começando a influenciar o Bitcoin, que outros sinais da economia tradicional, que talvez a gente não esteja olhando tanto hoje, podem se tornar cruciais para o espaço cripto amanhã? Excelente pergunta. Algo para a gente continuar monitorando de perto.